Boa tarde, hoje é dia 15 de junho, gravo esse vídeo para os meus estudantes dos segundos anos para a gente fazer a correção das atividades a respeito do quinhentismo. Vocês vão precisar do livro didático, vocês podem já deixar aberto na página 94 para a gente iniciar, e também o caderno de português, onde vocês anotaram as respostas para a gente ir corrigindo, certo? Então, a gente vai começar pela página 94, nós temos ali o texto 1 e o texto 2. Eu vou fazer a leitura para vocês, para a gente fazer a correção das atividades. O texto 1 é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Vi um deles umas contas de rosário, brancas. Acenou que lhe as dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as, enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós, assim por desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhe as dera. E o texto 2, Erro de Português, do Oswald de Andrade, é um poema pertencente ao modernismo, que é um movimento literário do início do século XX. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Primeira pergunta estão na página 95. Como é descrito o indígena na carta de Pero Vaz de Caminha? Eles são descritos de pardos, de pele avermelhada, não têm vergonha do corpo, não se importam em mostrar as genitálias, aparentam ser ingênuos, inocentes. Caminha descreve o episódio com as contas do rosário a partir de duas perspectivas, a do português e a do indígena. Quais seriam elas? Na visão do português, quando os índios apontam para o rosário e apontam para o chão e para o colar do capitão, que era de ouro, os portugueses interpretam que eles estão dizendo assim, ó, se vocês derem o rosário para a gente dá ouro para vocês em troca. Mas ele fala que, por outro lado, talvez eles quisessem dizer assim, vocês me dão o rosário e o colar de ouro, quero as duas coisas. E daí a terceira pergunta, qual das perspectivas prevalece e por quê? Vai prevalecer a perspectiva dos portugueses, de que eles estariam querendo trocar os rosários por ouro, dar ouro para os portugueses, porque eles não queriam entregar as preciosidades deles para os índios. O poema de Oswald de Andrade parodia o encontro entre o português e o indígena. No poema, esse encontro também se abre para uma dupla perspectiva. Qual? Como era um dia de chuva, o português vestiu o índio. Isso é uma metáfora para dizer que o português impôs a sua cultura aos povos indígenas. E daí o eu lírico se lamenta, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Isso significa que se as condições tivessem sido diferentes, se fossem outras circunstâncias, os portugueses poderiam ter aprendido e incorporado mais essa cultura indígena, em vez de aculturar os índios. O título do poema é ambíguo. Explique os dois sentidos que ele pode assumir. Se a gente escuta esse título, erro de português, e a gente ainda não leu o texto, a gente vai imaginar à primeira vista que se trata de um erro gramatical, né? Falou alguma coisa errada, escreveu alguma coisa errada. Quando a gente lê o poema, a gente entende o outro sentido do erro de português, que a atitude dos portugueses foi errada, porque eles aculturaram os povos indígenas. E a última pergunta,
Analisando o título, é possível depreender a posição do poeta a respeito da colonização brasileira? Explique. Ué, se ele vai dizer que foi um erro dos portugueses, então ele vai defender o lado dos indígenas e vai dizer que os colonizadores erraram por aculturar as tribos que já viviam aqui, as populações que já habitavam o Brasil. A gente vai para a próxima leva, então. É na página 97. Número 1. A imagem a seguir, que retrata um ritual indígena, foi produzida pelo belga Théodore Dubré no final do século XVI, com base nos relatos de Hans Staden. Observe-a para responder às questões propostas. Então, tem lá a imagem, as perguntas estão na página seguinte, 98. Letra A. Quem participa do ritual retratado? A tribo inteira, né? Os mais velhos, os mais jovens, homens, mulheres, crianças. Letra B. Como são retratados os participantes do ritual? Com um padrão bem europeu, principalmente um padrão renascentista, porque as mulheres têm aquele cabelão ao estilo renascentista, os homens calvos, bem como os aspectos europeus. Dá para ver que eles não foram fiéis à realidade, né? Não era essa a característica física dos povos indígenas. Que papel cabe a cada um dos participantes do ritual? Os homens ali estão mexendo no fogo para atiçar o fogo, estão cortando as partes do corpo, e as mulheres vão carregando os pedaços cortados e exibindo, assim, bem felizes, como se aquilo fosse um troféu. Se vocês repararem bem, tem uma mulher na parte superior esquerda que ela chega a lamber os dedos, assim, como se ela estivesse achando aquilo uma iguaria. Letra D. Théodore Dubré representou Hans Staden em sua pintura. Identifique quem é Hans Staden e o que seu gestual demonstra. Gente, o Hans Staden é o barbudão que tá à direita, bem em cima. E ele tá assim, como se ele estivesse em choque, ele tá assustado, ele não tá acreditando no que ele tá vendo, porque tá acontecendo um ritual de antropofagia. Pelo que se observa da representação da cena, trata-se de que tipo de ritual? Como eu disse, né, é um ritual antropofágico, lembrando que as culturas indígenas que habitavam aqui o Brasil faziam esses rituais com aqueles inimigos muito especiais, aqueles que foram muito difíceis de derrotar, então eles não faziam com qualquer um. E esse ritual ele era realizado no intuito de absorver essas características positivas do inimigo. Eles acreditavam que se eles fizessem esse ritual, eles iam absorver a força, a coragem, enfim, a valentia, a bravura desse inimigo. Atividade 2. Tem o texto 1, que é uma imagem. No meu livro, a imagem está diferente do livro de vocês. Eu lembro porque ano passado eu já trabalhei com esse material e a minha não bate com a de vocês. Porém, as minhas respostas são respostas que seriam para vocês mesmo. Eles só esqueceram na edição do professor de atualizar a imagem. Mas o texto 2 está certinho. É uma tribo indígena ali, daí tem as ocas. A gente nota que eles estão de orelhinha de Mickey e tem um símbolo do McDonald's invertido numa dessas ocas. Então, descreva a cena representada no texto 1. Eu vou ler para vocês a minha resposta porque eu acredito que ela bate com a de vocês. O desenho retrata uma cena indígena. Os nativos estão caminhando pela aldeia em suas tarefas cotidianas. No canto superior direito, observa-se uma mulher indígena raspando as sobrancelhas de um homem, o próprio Hans Staden, que foi prisioneiro dos Tupinambás. Tá? Acredito que essa resposta vai estar coerente com a imagem de vocês. O texto 2 é uma paródia do texto 1. Por meio de que elementos é possível identificar que se trata de uma paródia? Principalmente por causa das orelhinhas de Mickey, que são uma referência à Disney, um símbolo norte-americano, e também o Mzinho do McDonald's, que está de ponta cabeça, que também é um símbolo dos Estados Unidos. Letra C.
Que intenções críticas ou humorísticas é possível perceber na paródia proposta pelo texto 2? É principalmente uma crítica à globalização, para dizer que cada vez mais os povos não se diferenciam, eles vão ficando todos com a mesma cara, todo mundo seguindo esse padrão ditado pelos Estados Unidos. Então, vão diminuindo as diferenças culturais, os povos não se distinguem mais. E agora a gente vai para o exercício 3, na página 99. Em seu romance Desmundo, a cearense Ana Miranda conta a história fictícia de um grupo de órfãos portugueses que vem ao Brasil em 1555 para se casar. Os maridos a que estão destinadas são os portugueses que colonizam o Brasil. Todas as órfãs têm entre 12 e 16 anos e a história é narrada por uma delas, Oribela, de apenas 13 anos. O romance retrata não somente as surpresas e angústias dessa jovem diante do desconhecido, mas também o desmundo que a cerca, marcado pela brutalidade e pelo choque cultural violento resultante do processo colonial. No capítulo 21 da parte 3 do romance, Oribela reflete sobre o seu casamento com Francisco de Albuquerque. Leia-o para responder às questões propostas. O casamento. Era esposa. Se perguntassem, dizia que não, pois não temo o castigo nem a humilhação. Soube de uma mulher que se negou a casar e teve suas mãos e pés cortados. Foi mandada ao mosteiro. Arrastava a pobre sua carcaça nos pedregulhos do pátio, sem coisa alguma sobre suas carnes, arrancando com paixão de todas, uivando, ganindo, cadela brava e triste de ódio. Servia a mais de nós, as fêmeas. Assim como o mar não tem sede, nem o lume tem frio, nem meu Deus outros, assim se tire daqui esta dor roborada e sangria talhada, para que eu fique sã e salva pelo poder do apóstolo São Tiago. E fazia essas bênçãos em lágrimas, até que foi um dia se arrastando às águas do rio e se afogou por querer. Essa mulher aí. Pobres dos sem fazenda, pobres dos sem cabedais, que nascem para levantar os bares, feito meu pai, mercador de azeite, curvado pelos ombros ao peso do bar de óleo, ao peso da tristeza, que um dia teve fortuna, mas nunca ventura. Ventura é boa sorte, né? Então ele nunca teve sorte na vida. Veria ele agora do céu a tiara e o véu me cobrindo o rosto, ele de mãos com minha mãe, sem mais rancor de mim, assentados no trono do céu entre as luzes mais altas. Pensara ele que ia eu ter tais bodas, me dizia ter feição de puta, por meu nariz afilado e a minha rebeldia na língua e o estar sempre sonhando, coisa de mulher pública. Que morrera minha mãe de desgosto por adivinhar a filha, que meus chifres da cabeça rasgavam o ventre de minha mãe, como se fosse um demônio, né, com chifres. Mais olhava o rosto de Francisco de Albuquerque, sua sobrancelha, seu nariz, seu queixo, mais sofria. Sua mão a tocar minha mão dava náusea. É o momento em que ela vai se casar, né? Letra A. Como a narradora encara o seu casamento, de uma forma positiva ou negativa? Justifique sua resposta. Negativa, né? Tanto é que ela fala assim que ela negaria a condição de esposa, nem que ela tivesse um castigo por isso. E daí ela fica lembrando de uma mulher que teve as mãos e os pés cortados porque se recusou a casar. Então, é uma visão bem negativa. Se a gente ler esse último parágrafo também novamente, a gente percebe que ela não quer. Letra B. Como foi castigada a mulher que se negou a casar? Teve os pés e as mãos cortados e foi levada para um mosteiro. Que era muito comum na época, né? As mulheres que transgrediam alguma regra social, elas eram retiradas da vida social e ficavam lá nos mosteiros, tinham que virar freira. No segundo parágrafo, Oribela descreve suas origens. Quem foi seu pai? O pai dela foi um homem sem posses, né? Então ele era um cara mais humilde, mercador de azeite, que chegou a ter um pouco de dinheiro, mas nunca teve sorte na vida.
Letra D. O pai de Oribela culpava pela morte da mãe no parto. O que ela teria feito para causar essa morte? Como o pai havia desde então? É como se ela fosse uma figura do mal, ela era um diabo, né? Furou a barriga da mãe com os chifres. E o pai dela dizia que ela tinha cara de puta, porque ela tinha o nariz fininho assim e arrebitadinho e porque ela tinha a língua muito terrível, falava demais. E daí ele diz que a mãe dela teria morrido de desgosto por adivinhar o futuro da filha, porque ela estava sempre sonhando, era muito rebelde. Apesar de sua rebeldia, Oribela sente-se culpada e espera ser vista com bons olhos pelo pai. Como isso é revelado no texto? Porque ela fica pensando, será que ele está me vendo do céu? Será que ele e a minha mãe estão me vendo com a grinalda e o véu? Porque ela está bem no momento do casamento, então ela já está vestida de noiva. Com base no texto, é possível imaginar qual era o comportamento esperado da mulher na sociedade da época. Descreva. A mulher tinha que ser dócil, ela tinha que aceitar as decisões tomadas pela família, principalmente pelo pai. Então, ela deveria aceitar de bom grado o seu marido, não deveria falar demais, ela tinha que ser mais quieta, mais recatada, ter uma posição mais submissa. Ela olhava, ela encarava as pessoas, por isso esse narizinho arrebitado, ela deveria olhar mais para baixo. Então, era isso que se esperava das mulheres na época. Vamos para a próxima leva. Agora é na página 103. A gente vai ler agora um auto. No Auto de São Lourenço de José de Anchieta, é rememorado o martírio desse santo morto na fogueira como consequência da ação demoníaca. Depois da derrota dos diabos, os indígenas pecadores são libertos e salvos e a peça se encerra com um coro de curumins. Curumins são os índiozinhos, né, criança? Então, a gente vai ler agora o ato 2. No segundo ato entram 3 diabos que querem destruir a aldeia com pecados, aos quais resistem São Lourenço e São Sebastião e o anjo da guarda, livrando a aldeia e prendendo os diabos, cujos nomes são Guaixará, que é o rei, Aimbirê e Saraivas, seus criados. Guaixará. Importuna-me bem, irritando-me muitíssimo aquela lei nova. Quem será que a trouxe estragando minha terra? Eu somente nessa aldeia morava, estando como seu guardião, fazendo-a estar segundo minha lei. Dali para longe, outras aldeias frequentando. Quer dizer que o demônio ele fica bravo porque chegou uma nova lei, uma nova ordem na aldeia. Isso significa que o cristianismo chegou e ele reclama porque antes a aldeia era inteiramente dele. Quem será que é como eu? Eu, aquele em que se deve acreditar. Eu, o diabão assado. O que tem nome Guaixará. O que é afamado por aí. E vejam que o diabo tem um nome indígena, né? O diabo é índio. Minha lei é muito bela, não quero que os homens a lancem fora. Não quero que os homens a façam cessar. Quero muitíssimo todas as aldeias destruir. Coisa muito boa é uma grande bebedeira, ficar vomitando cauim. Isso é o que deve ser bem amado, isso realmente. Afirmamos que isso é que deve ser festejado. E daí esse diabo, ele fica falando que dessas coisas da cultura indígena, que ele gosta dessas coisas, ou seja, todos esses costumes indígenas seriam coisas do demônio. E ele, na peça, ele fica incentivando as pessoas. Continuem fazendo isso, bebendo cauim, fazendo os rituais indígenas, porque eu gosto muito disso. São famosos esses moçabaras, que são os beberrões. O que esgota verdadeiramente o cauim, esse é o fazedor de mal. Querendo guerra sempre, a dança é que é boa. Enfeitar-se, avermelhar-se, emplumar-se, tingir-se com urucu as pernas, pretejar-se, fumar, ficar fazendo feitiços.
Mais elementos da cultura indígena, né? As pinturas, o uso de plumas, tudo isso vai. Esse demônio aqui, o Guaixará, vai dizer: isso tudo é coisa que me agrada. Ou seja, seriam coisas do mal, do demônio. Enraivecer-se, trucidar gente, comer uns aos outros, prender tapuias, a mancebia, o desejo sensual, a alcovitice, a prostituição, não quero que ninguém os deixe. Fala aqui também dos rituais de antropofagia, né, que seriam coisa do demônio. Por causa disso, visito os aposentos dos índios, dizendo que acreditem em mim, fazendo-me acreditar. Vêm em vão para me afastar os ditos padres, hoje proclamando a lei de Deus. Existe o meu auxiliar verdadeiro, o que trabalha junto de mim, o que arde comigo, o chefão, Aimbirê, o pervertedor dos índios. Lembrando que quem escrevia isso eram os padres jesuítas. Essa era uma forma de ir convencendo os índios de que toda a cultura deles era errada, era do mal, e que eles deveriam se converter ao cristianismo. E daí o ato 5. Então vamos lá, ato 5. Dança que se fez na procissão de São Lourenço de 12 meninos. Aqui estamos alegrando-nos por festejar teu dia. Que venha por teus pedidos, Deus, para nos fazer felizes, ficando em nossos corações. Confiamos em ti, São Lourenço bondoso, guarda nossa terra de nossos inimigos. Que lancemos fora nossa maldade, não acreditando nos pajés, em danças, rodopios com feitiços. A boa crença em Deus de teu coração não se desprendeu. Que acreditemos junto a ti em nosso Pai verdadeiro Jesus. Que nossa alma ele visite, seus vícios dispersando, tu também alegrando-a com Jesus venhas. Abundava o amor de Deus em teu coração outrora. Olha para nós, que amemos nosso Pai, nosso verdadeiro Criador. Letra A. No início do ato 2, o diabo Guaixará está descontente com uma guerra que o está molestando, desagradando. Que guerra seria essa e quem estaria no seu comando? A guerra é a catequização dos índios, a cristianização deles pelos jesuítas, né? Então, os jesuítas estão no comando e os demônios, enfim, né? Esses demônios que seriam da cultura indígena estariam perdendo o seu poder. Nas estrofes 3, 4 e 5 do ato 2, Guaixará enumera alguns dos comportamentos que ele aprecia e teria ensinado aos indígenas. Quais são eles? Basicamente, todos os elementos da cultura indígena citados ali, né? Beber o cauim, que era bebido nos rituais para estimular a coragem, a valentia para as guerras, pintar o corpo, dançar, usar plumas. O texto vai falar em viver no adultério, porque as cerimônias matrimoniais dos índios não eram consideradas como autênticas, porque teria que ser um ritual cristão de casamento, senão eles estariam vivendo em pecado, vivendo no adultério. Que mais? Os rituais de antropofagia, ter o pajé na tribo, o curandeiro que faz rituais, isso tudo era considerado coisa do demônio. Letra C. Qual é a esperança de Guaixará para manter a sua influência sobre os indígenas? Ele fala que ele pretende contar com a ajuda dos chefes indígenas como o Aimbirê, né, para que eles não deixem os nativos se contaminarem pela cristianização, enfim, que eles continuem vivendo na sua antiga vida. Letra D. No final do ato 5, as crianças indígenas cantam e dançam. O que elas celebram e o que condenam? Elas celebram o amor a Deus e a fé em São Lourenço e elas negam todos aqueles rituais antigos, todos os antigos costumes dos índios. Embora condene as danças e os cantos, o Alto de São Lourenço é encerrado com crianças que dançam e cantam em coro. A contradição nesse fato, explique. Não há contradição porque agora eles cantam e dançam para homenagear a Deus, então muda o propósito. E, além disso, essa foi uma estratégia dos jesuítas, uma estratégia muito inteligente,
para eu poder convencer o meu interlocutor, eu não posso mudar tão radicalmente tudo que ele tem de cultura. Então, eu continuo com a dança, com o canto, porém eu vou mudando o propósito desses rituais todos. Então, eu vou inserindo uma nova cultura, uma nova perspectiva. Agora, eles cantam e dançam não mais nos seus rituais indígenas, mas em louvor a Deus, numa perspectiva cristã, católica. Atividade número 2, página 105. Uma questão do Enem de 2011, palavra indígena. A história da tribo Sapucaí, que traduziu para o idioma guarani os artefatos da era da computação, que ganharam importância em sua vida como mouse, que eles chamam de blá, e Windows, que é Oventan. Quando a internet chegou àquela comunidade que abriga em torno de 400 guaranis há 4 anos, por meio de um projeto do Comitê para a Democratização da Informática, em parceria com a ONG blá blá blá, Poti e sua aldeia logo vislumbraram as possibilidades de comunicação que a web traz. Ele conta que usam a rede, por enquanto, somente para a preparação e envio de documentos, mas perceberam que ela pode ajudar na preservação da cultura indígena. A apropriação da rede se deu de forma gradual, mas os guaranis já incorporaram a novidade tecnológica ao seu estilo de vida. A importância da internet e da computação para eles está expressa num caso de rara incorporação, a do vocabulário. Um dia, o cacique da aldeia Sapucaí me ligou. A gente não está querendo chamar computador de computador. Sugeri a eles que criassem uma palavra em guarani e criaram blá blá blá, caixa para acumular a língua. Nós, brancos, usamos mouse, Windows e outros termos que eles começaram a adaptar para o idioma deles, como lá rato, janela, que está lá nos dialetos deles. Conta Rodrigo Baggio, diretor do CDI. Linda, né, a minha leitura. O uso das novas tecnologias de informação e comunicação fez surgir uma série de novos termos que foram acolhidos na sociedade brasileira em sua forma original, como mouse, Windows, download, site, homepage, entre outros. O texto trata da adaptação de termos da informática à língua indígena como uma reação da tribo Sapucaí, o que revela a preservação da identidade demonstrada pela conservação do idioma, mesmo com a utilização de novas tecnologias características da cultura de outros grupos sociais, já que eles fizeram questão de usar termos que fossem das línguas deles, eles não usaram esses termos da cultura inglesa. Atividade 3. Leia como os Quicuro, povo indígena do Mato Grosso, narram a chegada dos brancos às suas terras. Os chefes dos Caraíbas vieram nos matando. O nosso pessoal fugia para outras aldeias e logo os Caraíbas chegavam nos matando todos, contavam nossos antepassados. Os antepassados Caraíba chegaram muito tempo atrás. Os antepassados Caraíba vieram até o Culuene, montaram acampamento em Turi, construíram muitas canoas de casca de jatobá, muitas enfileiradas para matar os nossos antigos. Os Caraíba roubaram as crianças, roubaram as esposas que se tornaram esposas deles, foram embora. Era noite ainda, quase madrugada. Escondidos os soldados, a tato, fecharam as pessoas dentro das casas. Golpearam os que ainda estavam quase dormindo e que tentaram fugir. Morreram. O sangue correu como fio d'água. A aldeia ficou vazia depois que os Caraíba passaram matando. Segundo a narrativa dos Quicuro, como se deu a chegada dos bandeirantes ao interior do Brasil? De maneira totalmente violenta, dizimando as culturas, pegando as crianças, pegando as mulheres. Do ponto de vista indígena, foi uma destruição total. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Vou ler para vocês, vou complementar com a resposta do livro. Do ponto de vista dos indígenas, muitas vezes distinto daquele a que estão habituados, os alunos, né? Sabendo que muitas populações indígenas foram dizimadas a fim de que a terra que habitavam fosse ocupada.
A terra é muito importante para as populações indígenas porque seu modo de vida requer a preservação ambiental e também porque para eles a terra dos ancestrais tem um significado e uma importância singular. Perder as terras é como perder o sentido da vida para seu povo. E a questão número 4, estou na página 106, não se percam, é uma do Enem de 2013. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém a terra em si é de muito bons ares. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. Um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo, que é o de valorização da catequese a ser realizada sobre os povos nativos, porque, principalmente pela parte final, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. Quando fala em salvar esta gente, está falando da cristianização, então era a letra A. Beleza, gente? Fizemos a correção, então podemos seguir para a próxima etapa,